Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma recapitulação do segundo capítulo do curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Vai aí dando o seu like, fazendo perguntas, comentários e compartilhando o vídeo para juntos apressarmos a volta de Jesus. Seu dedo não vai cair. Vamos agora louvar, porque o louvor e a mensagem combina bastante. Você vai ver. Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar na frente da batalha. Eu quero me encontrar até que eu possa lá na glória com os anjos da vitória, redenção afinal ganhar. Então, eu quero chamar a tua atenção para um fato muito importante que aconteceu essa semana. Um homem, braço direito do ex-presidente, um militar de alta patente, Mauro Cid, de alguma forma ele traiu seu melhor amigo, o seu parceiro, o seu companheiro. Não quero taxá-lo de traidor, de Judas, não. Eu quero usar como exemplo o que aconteceu com ele, para você ver que homens treinados para resistir pressão, serem às vezes até torturados, homens que foram treinados para serem firmes e inabaláveis. Olha o que acontece quando uma pessoa ele está pressionada pelas circunstâncias. Veja o que aconteceu com Pedro no momento que Jesus estava perante as autoridades no Sinédrio. Então, ele estava sendo apenas ameaçado de prisão. O que será de nós quando nós formos ameaçados de morte, ou vermos milhares de cristãos morrendo diante de nós? Para percebermos a nossa fragilidade e sentirmos mais e mais dependentes do poder e da graça de Deus. Reflita sobre isso. Então, a mensagem de hoje, ela fala sobre adoração. É uma complementação do segundo tema do curso bíblico que foi posto aí no vídeo passado. Então, em Êxodo 32, versículo 28, quando o povo adora o bezerro de ouro, naquele momento cai 3.000 pessoas. Desculpa. Deus no monte fala com Moisés antes dele presenciar aquela cena do povo de Deus adorando um animal inerte, sem vida. Deus fala com Moisés: foi eu que resgatei, salvei, libertei, tirei vocês da terra do Egito. Mas o povo estava diante do bezerro de ouro, dizendo: olha aí, foi esse bezerro que salvou vocês do Egito. Tirando a honra e a glória devida a Deus para dar uma simples estátua de um animal. Logo em seguida, no capítulo 25 de Números, versículo 8, mais uma vez,
o povo adora Baal Peor. E naquele momento, a ira de Deus se acende e cai do povo 24.000 pessoas. Veja que o número aqui é maior do que o primeiro. Por quê? Porque o povo é reincidente. Não aprendeu com os erros do passado. Então, no primeiro caso aqui, o inimigo de Deus armou uma armadilha para que as tábuas da lei fossem quebradas e o povo não tivesse uma lei que ajudasse a eles a ter um caráter semelhante ao caráter de Deus. No segundo caso, Balaão foi maldiçoar o povo de Israel e abençoou por 3 vezes. E para que eles não herdassem todas as bênçãos declaradas ali, o inimigo arma mais uma cilada. E enquanto o povo cai adorando Baal Peor, que junta toda a congregação para buscar a Deus, clamar a Deus e consagrar a Deus com choro e oração, vem um filho do maligno ali, uma seta maligna, e traz uma mulher como o diabo lá no deserto oferecendo pão para Jesus que estava jejuando. Vem aquele filho do maligno trazendo uma mulher para o povo de Israel prostituir no momento de consagração e oração. Aparece um filho de Deus ali que crava a lança naquele homem e naquela mulher e ali cessa a praga. Veja que Deus ficou irado, tanto no caso do bezerro de ouro, como na adoração de Baal Peor. E toda vez que nós adoramos imagens, criatura no lugar de Deus, objetos sem vida, nós acendemos o fogo da ira de Deus e provocamos o zelo de Deus tentando ele. Então, juntando os 3.000 que morreu no bezerro de ouro com os 24.000 aqui, dá o número 27. É o número do último livro do Novo Testamento, Apocalipse, onde Deus irá fazer justiça resgatando os verdadeiros adoradores, levando para o céu e destruindo os falsos adoradores, os falsos cristãos. Mas um outro fato muito importante em 1 Samuel, capítulo 5, verso 3 e 6, é que, mais uma vez, narrando um pouco da história ali, mais uma vez, os sacerdotes de Deus se corrompem, Eli e seus filhos. E quando vêm os filisteus pelejar contra Israel, as autoridades estão em pecado. Então, Deus não livraram. E foi uma derrota muito grande para o povo de Israel, aquela batalha contra os filisteus. Ou seja, o amuleto deles, a arca, não serviu de nada porque eles não estavam levando uma vida de obediência. E para os filisteus, a arca serviu? Foi importante? Olha o que aconteceu. Em 1 Samuel 5, 3 a 6. Eles pegam a arca santa de Deus e colocam diante de Dagon, deus pagão. Aí, alguém levanta lá de madrugada e vê que
Dagon, o deus pagão, caiu prostrado diante da arca. Inclinado, prostrado diante da arca. E aquela pessoa pega o deus Dagon e coloca novamente diante da arca. Mas, ao levantar no outro dia de madrugada, aquele deus tinha caído e tinha cortado a cabeça e cortado os braços. Só estava o tronco. Olha o poder de Deus. A arca não serviu de nada. Apesar de ser poderosa e santa, não livrou o povo de Israel que estava em pecado e foi uma maldição para os filisteus que não adoravam o Deus vivo. Um outro ponto importante está em Daniel, também Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, do verso 3 ao 6. O capítulo e os versos aqui é o mesmo. Olha que coisa interessante. E falando da mesma coisa. O Beltesazar, o Belzazar, que substituiu ali o rei Nabucodonosor, ou não lembro mais quem, ele pega os objetos de ouro que Nabucodonosor tinha trazido da Babilônia, do templo da Babilônia, e ele leva aqueles objetos sagrados para um banquete, para que os grandes convidados e até concubinas bebessem naqueles copos. Ou seja, misturando santo e profano. O que acontece? Uma mão misteriosa aparece escrevendo na parede. O rei fica atormentado, os joelhos relaxam, bate um sobre o outro, e naquela mesma noite o rei morre. Um outro ponto importante que eu quero destacar para você é o Apocalipse, falando do dragão e a besta. Apocalipse, capítulo 12. Quem é que nos incita, ou que incita as pessoas a adorarem coisas ou criaturas no lugar de Deus? Mesmo conhecendo a sentença que teve essas pessoas que rebelaram contra Deus no passado. Sem dúvida, o que nos leva a fazer algo que causa ira, indignação de Deus, é o inimigo de Deus, o anticristo, aquele que se levanta contra tudo que vem de Deus. Aqui, em Apocalipse capítulo 12, fala de uma mulher, essa mulher que representa a igreja, como também, desculpa, não vou poder cortar tudo, é muito roto, tenho problema de saúde. Essa mulher aqui, essa igreja representa a igreja do Deus vivo, essa mulher aqui, e também Apocalipse 17 fala de outra mulher, que representa uma igreja pagã, que adora a besta, o dragão. Por que, Jonas Darbs,
essas mulheres representam igrejas. Porque logo no primeiro capítulo do Apocalipse, ou melhor, no capítulo 6 de Efésios, diz que como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é a cabeça da mulher. Ou seja, compara ali a igreja a uma mulher. E aqui estão essas mulheres. E a primeira mulher do capítulo 12 do Apocalipse, ela está revestida da glória divina. Aqui fala do sol, lua, estrelas. Ela está revestida de tudo que vem do céu, da luz do céu. E a mulher que está no Apocalipse 17, essa mulher está com joias, roupas caras, está com bebidas. Em vez da Santa Ceia, essa mulher está com vinho, uma bebida forte. Vamos colocar ali como cerveja, como cachaça, coisa assim. E essa mulher aqui, de Apocalipse 17, é uma prostituta. É comparada a uma prostituta. Por quê? Adultera a palavra de Deus. Mas interessante é que aqui no capítulo 12 fala de 12 estrelas. No capítulo 1, que são os 12 apóstolos. Ou seja, os 12 apóstolos aqui representando o capítulo 12. O capítulo 12 representando os 12 apóstolos. Um outro fator importante é que no capítulo 17, a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, o capítulo representa a besta e a besta representa o capítulo que está a história. E são muitos detalhes importantes. Um outro ponto importante é que no versículo 3 do capítulo 12 de Apocalipse, fala do dragão que peleja contra a mulher. O dragão, ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Vamos começar aqui na história das testemunhas mártires. Capítulo 11, versículo 13. Depois que as duas testemunhas mártires terminam de profetizar, lá em Roma, acontece um terremoto que destrói a terça parte ou a 10ª parte da cidade e mata 7.000 pessoas. Ou seja, mostrando que essa cidade, ela adora o dragão. Aqui aparece o número 17. Apocalipse 12 e 3 aparece o número 17. 7 cabeças e 10 chifres do dragão. Quando se fala sobre a besta, Apocalipse 13, versículo 1, aparece mais uma vez o número 17, a besta com 7 cabeças e 10 chifres. E também no capítulo 17, 7 cabeças e 10 chifres. Para você relacionar bem as coisas e ver que interessante. E um ponto importante também é que no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 9, fala que esse dragão é que foi expulso do céu. Ou seja, ele é Satanás. Ele é a serpente que tentou Adão e Eva no jardim. Ele tem um poder sedutor, muito carisma, que seduz a todo mundo. Então, Apocalipse 14, versículo 9,
chama ele de grande dragão, antiga serpente, diabo, Satanás e sedutor. Todas essas características estão nesse único verso aqui. E no verso 13 do Apocalipse, descrevendo a besta, mostra que a besta tem essas características do dragão aqui, que está no capítulo 12, versículo 3. Tem 7 cabeças e 10 chifres. E no versículo 2, diz que o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e sua autoridade. Olha que coisa impressionante. Tanto a primeira besta como a segunda besta aqui, eles terão autoridade. Todo o poder, o trono, a autoridade foi entregue à primeira besta. Ela perde esse poder e essa autoridade. E a segunda besta devolve para ela esse poder e essa autoridade e vão trabalhar juntas para perseguir o povo de Deus. Mas olha que coisa interessante. Aqui diz em Apocalipse 14 que capítulo 14, versículo 3, que muitos irão ficar maravilhados com a besta. Verso 14 do capítulo 13, porque ela tem o poder sedutor, ela seduz. E nesse mesmo verso diz que ela vai fazer grandes sinais, grandes maravilhas. E vão adorar a primeira e a segunda besta, todos os que não têm o seu nome escrito no livro da vida. O versículo 8 do mesmo capítulo 13. E aqueles que não adorarem por bem, a besta vai fazer adorar por mal. No verso 10, diz que a besta vai usar o cativeiro e a espada. E no versículo 15 diz que a besta vai fazer morrer os que não a adorarem. Talvez fazer descer fogo do céu sobre a pessoa que não a adorar. Tudo o que eu estou falando aqui, eu me detive no capítulo 13 do Apocalipse. Então, será uma pressão muito grande sobre o povo de Deus. Lá em Daniel, capítulo 3, o rei Nabucodonosor, ele ergue uma grande imagem e, ao mesmo tempo que ele ergue uma grande, extraordinária imagem, ele também faz uma fornalha de fogo muito quente. Para quem não adorasse aquela imagem em homenagem ao rei, fosse esturriscado naquela fornalha. Mas teve 2 servos leais ali, ou 3, que não adorou e foram denunciados, levados perante o rei enfurecido falou: olha, vai tocar de novo todos os instrumentos aqui,
E se vocês não adorar a minha imagem, vocês serão lançados na fornalha. A resposta dos 3 jovens foi: se Deus quiser nos livrar, o Deus que nós servimos, Ele nos livra. Se não, rei, fica ciente que não vamos servir teus deuses e nem adorar a tua imagem. É essa fé que precisa ter no coração do povo de Deus hoje. E essa alta lealdade e fidelidade. Um outro ponto importante é que cá no capítulo 3 de Daniel, os companheiros de Daniel é obrigado a adorar a imagem de Nabucodonosor. E eles passam na prova, não adoram. São lançados na fornalha e eles passeiam no meio da fornalha. E aqueles que vão jogar é que caem mortos na fornalha. Mas no capítulo 6 de Daniel, Daniel é forçado a não adorar a Deus. Ou seja, capítulo 3, forçados a adorar a imagem. No capítulo 6, forçado a não adorar a Deus. E no capítulo 3 de Daniel, é usada a fornalha de fogo como instrumento de tortura. E no capítulo 6 é usada a cova dos leões como instrumento de tortura. Ou seja, se você adorar a Deus, você vai ser atirado à cova dos leões. E os que lançaram Daniel na fornalha morreram. E os que acusaram Daniel para levar ele a cair naquela armadilha, os leões comeu. E aqui, em Apocalipse 13, vemos um outro cenário. A besta usando a espada, a escravidão, usando o fogo descer do céu, talvez sobre os que não a adorarem, e usando a fome. Ou seja, não poderão comprar e nem vender os que não adorarem a besta e a sua imagem. Se você não for fiel hoje, jamais você será fiel quando chegar esse momento difícil, terrível para o povo de Deus. Você precisa ser leal. E um outro fator importante agora é que em Apocalipse, fala que o dragão é grande e ele torna a besta também grande. E aqueles que adoram a besta e a sua imagem irá ter um poder momentâneo sobre o povo de Deus. Apocalipse 9, 20 e 21 diz, fala qual é a relação que essas imagens têm com a besta e com o dragão e com os demônios. Diz assim, os outros homens, aqueles que não foram mortos por causa dos flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedras, pau, que não podem ver, ouvir e nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, feitiçarias, prostituição e furtos. Então, os adoradores destas imagens aqui são acusados de... Deus declara que eles estão adorando os demônios, que eles estão praticando a feitiçaria, assassinato, por causa do tempo da Inquisição.
e prostituição, que envolve muito escândalo de pedofilia. Então precisamos nos converter e nos libertar dessas coisas. E agora, olha a sentença que vai acontecer por causa de adorar estas coisas. Vamos aqui para o capítulo 14, versículo 9 e versículo 10. Até o versículo 11. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura, o cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. Os adoradores da besta e da sua imagem não têm o seu nome escrito no livro da vida e serão lançados no lago de fogo e atormentados. Mas aqueles que não adorarem, olha o que vai acontecer com os que não adorarem. Diz assim, vi também tronos, nesses sentaram aqueles os quais foram dada a autoridade de julgar. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos os que não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na sua fronte ou na mão, vivera e reinara com Cristo durante 1000 anos. Então, aqueles que não adorarem a besta e a sua imagem, reinarão com Jesus. Mas aqui está a sentença. Os que adorarem a besta e a sua imagem serão atormentados no lago de fogo. E aqui, no capítulo 16, versículo 10, diz que derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, sobre o latido dos cachorros. Vou repetir para você poder entender melhor. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, que se tornou em trevas. Os homens remordiam a língua por causa da dor que sentia, e blasfemava contra Deus por causa das angústias, das úlceras que sofria, mas não se arrependeram. Então, Deus é justo. Então, meus amados, aqui é descrito que o povo do Egito foi castigado com úlceras, ou seja, algumas pragas que caíram no Egito vai cair no Apocalipse. O povo do Egito foi castigado com úlceras. Os filisteus ali no capítulo 5 de 1 Samuel foram castigados com úlceras. Aqui os adoradores da besta, e a besta vai ser castigado com úlceras. Estas coisas já começaram a acontecer. Então, o inimigo de Deus, ele dá tudo de mão beijada. Mas é como um criador de boi de corte ou um criador de porco que engorda o bicho para depois matar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não deu a vida por você na cruz. Então, fuja do dragão, da antiga serpente, diabo e Satanás, e corra para os braços de Jesus. Agora, eu quero dizer para você algo bastante interessante.
o que aconteceu, o que vai acontecer com aqueles que adorarem a Deus, que o inimigo está irado, perseguindo. Apocalipse diz que Apocalipse 17, 14 diz que o Cordeiro vencerá. Por um pouco nós seremos açoitados pelas espadas, vamos para o cativeiro, vai acontecer muita coisa conosco. Mas o Cordeiro vencerá. Vencerá também os eleitos e fiéis que se acham com ele. Apocalipse 17, 14. E Apocalipse 12, versículo 11 diz: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E não amaram a própria vida. Mesmo diante da morte, como os companheiros de Daniel, não vamos valorizar mais a nossa vida do que a palavra de Deus. Assim como ele, que ao morrer na cruz, mostrou que nos amou mais do que a sua própria vida. Não vamos trair o nosso mestre, amando mais a nós do que a sua palavra. Agora, eu quero chamar você para uma questão muito importante. Adão, quando ele pecou, Deus declarou que ele voltaria ao pó. Ou seja, o pecado fez Adão voltar para o pó, de onde ele veio. O bezerro de ouro que o povo de Israel adorou, Moisés transformou ele em pó. E o povo que adorou o bezerro de ouro também caíram prostrados, morreram. Voltaram ao pó e se tornaram pó. A imagem de Nabucodonosor diz que na interpretação de Daniel caiu uma pedra sobre a imagem e a imagem foi reduzida a pó. E Mateus diz que essa pedra é Jesus. Aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, mas sobre quem essa pedra cair será reduzido a pó. E Malaquias, capítulo 4, versículo 3, fala que apresenta Jesus como o sol da justiça e fala que os perversos se tornarão em cinzas. Ou seja, toda essa história do pó representa as cinzas que tornarão os perversos que não se acolherem à verdade e não adorarem a Deus em espírito e em verdade. E o que vai acontecer, Jonas Naves? Então, Apocalipse, capítulo 2, 26 e 27, diz que aqueles que vencerem com Deus receberão um cetro de ferro para reger as nações, reduzindo as nações em pedaços, como vasos de barro. E depois disso, vão pisar sobre o seu pó, como está em Malaquias, capítulo 4, versículo 3. Porque eles se tornarão em cinzas. Então, nós podemos escolher ou o cenário de Malaquias, capítulo 4, versículo 3, que a nossa glória seja redundada a cinzas, a pó, ou escolher brilhar, resplandecer como Jesus no cenário de Mateus 17. Moisés
o homem que recebeu a lei de Deus, guardou e transmitiu, está lá no monte resplandecendo. Elias, que restaurou a adoração ao Deus vivo, está lá no monte resplandecendo. E diante dos obstáculos que você vai enfrentar, a mensagem que eu tenho para você é encorajadora. Além de eu te dizer aqui que Jesus vai vencer, e vamos vencer com Ele, porque não servimos um Deus que está no túmulo, mas que está no trono ao lado de Deus. Não servimos um Jesus derrotado, mas um Jesus vencedor que nunca perdeu uma batalha. É com Ele que estamos lutando. E a nossa batalha é a sua batalha. Ele luta pelo seu povo. E certa vez, aqui diz a história em Reis, no capítulo 5 e 17 de Reis, Eliseu estava com o seu moço. E o moço levantou bem cedo. Quando olhou, o monte estava cercado. O homem de Deus cercado. E o moço falou assim: pai, chamando o profeta, o que vamos fazer? O que será de nós? Eliseu disse assim: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu falou assim: abre os olhos deste moço, Senhor, para ele ver. E ele viu um exército de carros de fogo ao lado do homem de Deus. Os olhos daquele moço naquele momento foi aberto. Mas os olhos de todos aqueles que estavam pelejando contra o homem de Deus foi ferido de cegueira. Nos nossos dias, olhos estão sendo abertos para perceber as maravilhas da palavra de Deus. E olhos daqueles que endurecem o coração no pecado estão escurecendo, ficando nas trevas. Um outro ponto importante que eu quero chamar a sua atenção está em 1 João 4:4. João disse: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E o profeta João, o apóstolo João, que diz essas palavras, foi o último a morrer dos apóstolos, e de causa natural, porque maior é o que estava com ele do que o que estava no mundo. Um homem de fé. Então, meus amigos, do Velho ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, o centro da nossa atenção é Jesus, de nossa adoração é Jesus, o centro de nossa mensagem é Jesus. O Novo Testamento começa e fecha no primeiro e no último verso com a pessoa de Jesus. As cartas do apóstolo Paulo, ele começa com a palavra Senhor Jesus Cristo e termina com Senhor Jesus Cristo. Em todas as cartas do apóstolo Paulo, 14 cartas, não vemos nenhum apóstolo referindo Maria como Nossa Senhora. E não encontramos de Gênesis a Apocalipse uma única palavra citando o dia do domingo. O único dia que aparece na Bíblia da semana com o nome, o seu nome é o sábado, e como dia de guarda. Meus amados, Paulo, ele começa Romanos no capítulo 1, Paulo começa suas cartas no capítulo 1 de Romanos, chamando a nossa atenção para adorar a Deus e não criaturas. E ele fecha suas cartas em Hebreus capítulo 4, chamando a nossa atenção para o sábado, o dia
de descanso. Ou seja, na primeira carta, capítulo de Romanos, ele nos chama para adorar o Deus vivo. E no capítulo 4 de Hebreus, ele nos apresenta qual é o dia de adoração. Não somos obrigados de forma alguma a adorar a Deus. Mas os que não adorarem somente a Deus, obedecerem sua palavra, se esforçarem, se santificarem, consagrarem, jamais verão a Deus e não tornarão participantes de todas as suas promessas. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você e nos acode, nos dá força, nos dá poder para fazer a sua vontade, porque o nosso espírito está sempre pronto, mas a nossa carne é sempre fraca e tendenciosa para o mal. Precisamos de estar ligado à fonte de todo o poder, que é Jesus. E ao estarmos ligados nessa fonte, podemos dizer: tudo posso, porque Deus, Jesus, o Espírito Santo e a sua graça me fortalece. Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Pai, por mais essa mensagem. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda como filhos da luz a andarmos na tua presença de forma contrita, sincera, de forma temente e com toda a devoção, com todo o respeito, com todo o temor e com todo o amor. Colocamos as nossas vidas em tuas mãos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fique na graça, fique na paz. O Senhor te abençoe e te guarde. E não esqueça, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus te abençoe.